Fala galera, tudo bom? Estamos aqui hoje com o Vitão, o Vitor Mazurek. A gente vai falar sobre Enterprise Sales, né? Vendas para grandes empresas. Ele já tem bastante experiência com isso, vai compartilhar um pouquinho com a gente hoje. Vitor, cara, se apresenta aí, fala um pouquinho de você e um pouquinho do que a PhoneTrack faz. Fechado, Lopes. Primeiro, obrigado, cara, pelo convite. Pessoal, primeiramente, bom dia, boa tarde, boa noite, né? A hora que você estiver vendo aí esse vídeo. Mas, em resumo, sou o Vitor Mazurek, tenho 26 anos, já trabalho há 8 com vendas enterprise, então comecei ali desde o início da minha carreira, aos 18 anos, trabalhando com vendas um pouco mais complexas, né, para grandes empresas. Então, já tive uma experiência bem legal no terceiro setor. Comecei minha carreira no Hospital Pequeno Príncipe, trabalhando principalmente em angariar fundos com empresas lucro real. E aí são empresas de faturamento aí de mais de 78 milhões de reais por ano. Então, trabalho aí que acabou me trazendo bastante convívio com C-level, diretoria de Big Corps. E aí, por conta dessa minha experiência, acabei sendo convidado pelo Olist para trabalhar na área enterprise deles. Então, acabei tendo o prazer aí de direcionar algumas negociações bem legais, como a Pucci, por exemplo, que é a maior holding de perfumes do mundo, Carolina Herrera, Paco Rabanne, Antônio Bandeiras, LVMH também, que é a Louis Vuitton Moet Hennessy, dona da marca Chandon, por exemplo. Então, se você quiser comprar um Chandon hoje no Mercado Livre, você pode comprar direto da loja da Chandon. Então, é um prazer aí enorme ter participado direto de vendas como essa. E agora, como você comentou, estou na PhoneTrack. PhoneTrack é a principal empresa de call tracking aqui do Brasil. A gente tem clientes aí como o Grupo Stellantis, né, que é Fiat, Chrysler, Jeep, Peugeot e Citroën. A gente também está trabalhando já com Mafre, por exemplo, maior seguradora do mundo. Então tem, entre outros, aí grandes clientes. E hoje eu sou responsável por todo o processo de aquisição enterprise dessa área, tá? Então, um prazer aí ter um convite mais uma vez, cara. Animal. Então, cara, vamos começar do básico. O que é Enterprise Sales e qual que é a diferença desse formato de vendas para outros formatos de outbound, por exemplo? Vamos começar pelo mais básico. Perfeito. Cara, Enterprise Sales tem inúmeras diferenças, digamos assim, de empresa para empresa, tá? O que transforma um cliente Enterprise no Olist e o que transforma um cliente Enterprise, por exemplo, na PhoneTrack? São várias características ali que cada uma delas acaba definindo, né? Obviamente, baseado no seu próprio mercado, mas basicamente é uma venda muito mais complexa, muito menos transacional do que uma venda de SMB, né? Uma venda para micro, pequenos e médios. Porque o Enterprise ele foca principalmente em empresas que são líderes nos seus setores, empresas muito grandes, empresas que já têm aí uma estrutura organizacional muito maior do que uma empresa de micro, pequeno e médio porte, e isso acaba elevando a complexidade da negociação. Tá? Então, de novo, os fatores são definidos de empresa para empresa, né? Então, cada uma delas vai definir o que é um cliente enterprise para ela, mas em sua grande maioria são negociações aí de ticket médio muito mais alto, uma negociação de complexidade quanto a quais são as pessoas envolvidas no processo de compra, tudo isso acaba sendo muito maior, tem muito mais gente envolvida, tem muito mais caneta ali para assinar. Tá? Então, isso acaba, de novo, estendendo um pouco a complexidade e também o ciclo de venda dessas negociações, tá? Enquanto uma venda transacional muitas vezes pode ser fechada até na hora, né? O cara levantou a mão ali, o SDR fez a conexão, passou para o vendedor e o vendedor já apresentou que vai resolver o problema dessa micro, pequena empresa, o cara já fecha na hora e começa a usar o produto. No Enterprise isso é muito difícil de acontecer, para não dizer impossível. Eu ainda não vi ninguém aí me ligar e falar que já queria contratar. Boa. Até me corrigindo na pergunta ali, eu perguntei diferença de Enterprise para Outbound, mas agora vamos para isso mesmo, cara. Quais estratégias que você usa aí? Outbound, queria que você contasse um pouquinho da tua experiência com a BM também, que é legal. O que você Uhum. usa aí para atrair esses clientes grandes? Legal, cara.
Principalmente hoje, a gente vê o outbound como a maior fonte de leads, tá? Aqui dentro, pelo menos da Phone-Track e também da minha experiência com o Olist e até o Pequeno Príncipe, tá? Porque imagina que esse pessoal de Big Corp, ele acaba sendo muito bombardeado por inúmeras empresas, tá? Então, o outbound, ele é comum aí para inúmeros approaches, desde setor de tecnologia até mesmo setor de serviços, pessoal que quer às vezes só automatizar um processo X ali na empresa, ele acaba batendo na porta lá do Enterprise, né, para apresentar esse produto. Por quê? Hoje, os analistas, o pessoal ali que vai ser o teu champion, o cara que você vai ter que convencer que vai usar o teu produto no dia a dia, esse cara já tem inúmeras demandas no dia a dia dele e muito dificilmente ele vai olhar para o mercado e vai caçar a opção X, Y ou Z para ajudar ele naquele processo específico, para ajudar ele naquela necessidade dele. Tá? Então, o outbound ele acaba se tornando muito mais comum do que o inbound no Enterprise, de novo, pelo volume de trabalho das pessoas que estão envolvidas dentro desse processo de compra. Tá? Você comentou do ABM, o ABM é um tipo de outbound, digamos assim, né? O ABM ele acaba sendo aí voltado para você conseguir chamar a atenção dessa empresa de uma maneira muito mais personalizada que as demais, tá? É uma abordagem muito mais pessoal, muitas vezes. Então, a gente divide o ABM em 3 fases, né? O one-to-one, o one-to-few e o one-to-many. Tá? Então, de trás para frente. O one-to-many é quando o Vitor quer vender, por exemplo, para o setor de seguradoras. E aí ele faz um material voltado para seguradoras. Então, falando, por exemplo, como a Phone-Track vai poder ajudar a sua seguradora a ter um resultado melhor fazendo a utilização do call tracking. Tá? Então, eu não cito o nome da empresa, eu não cito o nome do Gabriel, por exemplo, que é a persona que eu quero atingir lá dentro. Tá? Essa é um para muitos, né? O one-to-many. O one-to-few é quando eu olho já uma conta específica. Então, por exemplo, estou falando do mundo das seguradoras aqui, vou dar um exemplo da própria Mafre. Se eu quero vender para a Mafre especificamente, eu posso fazer um material voltado para a marca Mafre. Tá? Então, eu faço toda a minha comunicação, todos os materiais, como eu comentei, voltados para ela e falando diretamente para a marca. Então, como a Mafre vai poder melhorar o seu processo de aquisição por meio do call tracking, tecnologia ofertada pela Phone-Track. Então, essa é uma ação já one to few. São poucas pessoas que a gente vai impactar aqui, são pessoas de de uma mesma empresa. E aí o one-to-one, né, que daí é bem direcionado, é eu fazer uma ação direto para o Lopes, né, para o Gabriel. Então, eu chegar e falar como que o Gabriel vai conseguir bater a meta dele lá no fim do mês por meio da tecnologia da Phone-Track. Tá? Então, aí eu faço uma comunicação até legal de viajar um pouco aqui nesse approach, né? Então, por exemplo, eu tive uma experiência aqui no ABM em que eu levantava a plaquinha com o nome da pessoa e aí, Gabriel, já chamava atenção no e-mail, né? Imagina um diretor de empresa que recebe 50, 100 e-mails ali por dia e ele vê um e-mail direcionado para ele com uma pessoa desconhecida levantando uma plaquinha com o nome dele. Opa, peraí, o que esse cara quer me falar? E aí a gente gravava um vídeo direcionado para a realidade dele e isso converteu até. Aqui eu estou usando bastante o exemplo da Mafre porque o caso deles é o mais legal que a gente tem aqui dentro com a utilização da ABM. Foi onde a gente conseguiu a conversão de um dos diretores com esse e-mail da plaquinha e a gente avançou até para a contratação da Phone-Track. Tá? Mas é uma estratégia que tem que ser muito bem estudada, o acompanhamento dela tem que ser muito próximo quanto a grana investida, tá? Porque acaba saindo muito mais caro. Né? Imagina que tinha uma pessoa do marketing pura e exclusivamente voltada para essas ações aqui dentro. E é todo um estudo, é todo uma teoria aí que a gente tem que colocar em prática que acaba levando um pouco mais de tempo, mas também que muitas vezes acaba trazendo resultado. Tá? Mas tem que estar na ponta do lápis ali para ver se está fazendo sentido ou não manter essa estratégia. Massa. Cara, já sem contar estratégias formais assim, de outbound, padrão de ABM, às vezes rola, sei lá, cai no inbound algum lead ou coisas informais, assim, pô, vem um contato do CEO ali, acontece também, pouquinho, qual que é a representatividade disso? Hoje a gente está com bastante volume de contato junto ao Márcio Pacheco, né, que é o nosso CEO. Então, isso é muito legal porque como a gente acaba
começando agora a fazer alguns eventos, tentar aparecer um pouquinho mais na mídia, isso vem se tornando cada vez mais comum. Uma pessoa de uma empresa X, normalmente, daí acaba não sendo pessoal lá de cima, né, mais um analista, um coordenador, ele acaba abrindo contato muito pelo LinkedIn, tanto comigo, quanto com o Pacheco, quanto com o pessoal mais C-level aqui da Fone. Tá? É natural que seja um volume muito menor. Então, esse tipo de abertura de contato, infelizmente, não acontece todo dia, né? Mas é sabido que funciona até melhor do que o próprio inbound, tá? Então, a gente fazer muito material visando trazer lead enterprise com levantada de mão não é tão indicado, tá? Porque você vai gastar um tempo muito grande. Essa pessoa, de novo, que é o teu público-alvo, ele dificilmente vai ler o teu material com calma, vai conseguir ter ali um momento no dia para converter realmente nessa tua landing page, tá? Então, acontece, mas olha, te falo que de inbound mesmo, por material, Lopes, muito pouco. Mas é indicação no LinkedIn mesmo, que o pessoal acaba trocando ideia entre si e daí chega até o nosso CEO, por exemplo, até os nossos diretores. Legal. Entrando um pouquinho mais na prospecção a fundo, assim, cara, questão de ferramentas, né? O que você usa? É LinkedIn, é e-mail? Como que você vai atrás dessa galera? Tem, sei lá, ferramentas que você puxa dados de fora? O que você usa aí na prática? O que eu mais gostava, eu confesso que era o telefone. Até uma resposta que o pessoal normalmente se assusta, né? Pô, mas você gosta de falar no telefone, cara? Como assim? A gente está em 2021. Mas eu sempre fui adepto ao cold call e acho que com um pitch bem redondinho, cara, você consegue 30 segundos de qualquer pessoa, mas você tem que aproveitar. Você tem que aproveitar esses 30 segundos. Foi sempre o que eu mais treinei, digamos assim, era conseguir ter esse elevator pitch redondinho para chamar a atenção e para pelo menos deixar ele curioso. Opa, peraí, acho que esse cara tem alguma coisa legal para me falar. Então, o telefone ele sempre funcionou muito bem, mas eu sempre trabalhei muito com o telefone dos escritórios. Era muito melhor quando a gente tinha o celular das pessoas também, obviamente, porque aí você chega direto na pessoa, mas sempre trabalhei ligando no PABX da empresa mesmo, pedindo para falar com o Gabriel Lopes do setor X e é um trabalho mais de tentativa e erro ali, né? Você vai ligar 30 vezes, por exemplo, com a PUT que eu citei ali, eu liguei 36 vezes para ser atendido a primeira vez pelo diretor que gostou do que eu falei naquela primeira vez. Então, esse pessoal é ocupado mesmo. Não dá para achar que ele está te ignorando. Às vezes o cara não tem tempo mesmo para atender o telefone, mas quando ele atende, você tem que aproveitar. Eu ainda acho que o telefone, voltando um pouquinho ao normal, a gente tendo o pessoal no escritório com mais regularidade, em alguns meses aí, espero, volte a ser a principal arma aí para prospecção. Tá? Mas uso muito o LinkedIn hoje, também até por conta da pandemia, eu acho que os profissionais estão cada vez mais atualizando e mantendo ali o LinkedIn como uma forma de contato, não só para conseguir um emprego, por exemplo, mas também para receber oportunidade. Só que é um pouco mais difícil de você se destacar, né? Porque, querendo ou não, é mais uma mensagem que um CEO acaba recebendo. Eu sempre converso muito com o nosso CEO aqui, com o Pacheco, e ele comenta, puta, Vitor, eu recebo 10, 15 abordagens por dia. Então, como é que a gente está conseguindo mandar uma abordagem que chame a atenção de um diretor de empresa que pode estar recebendo 20, 30 mensagens por dia, sabe? Então, a gente está sempre debatendo, sempre criando vários estilos de mensagem diferente, né? Então, teste AB e realmente entendendo como é que está funcionando aí o retorno de cada uma delas. Mas principalmente hoje, LinkedIn, e-mail, e aí ferramentas para conseguir e-mail, a gente trabalha bastante com a Rocket Reach, que é paga em dólar, esse que é o grande problema dela, mas ela funciona super bem, e muitas vezes ela até fornece e-mail pessoal. E-mail pessoal é legal da gente ter para fazer campanhas em Facebook, Instagram, para a gente sair um pouquinho do ambiente profissional. Então, se a gente faz uma campanha visando o e-mail pessoal desse pessoal, o e-mail pessoal dessa galera, vamos para mudar um pouco aqui o linguajar, a gente acaba impactando ele fora do horário de trabalho, o que deixa lá na cabeça dele, lá no subconsciente, opa, eu já vi essa empresa em algum lugar. E aí, quando a gente realmente entra em contato, a gente tem um mínimo de abertura aí maior do que se a gente fosse do zero, por exemplo. Tá? Então,
ferramentas, eu imagino que essa, o LinkedIn Premium, acho que é básico para um account executive, um key account, porque você vai precisar muito do LinkedIn, mas principalmente aí, esse contato por e-mail, com um e-mail assertivo, faz bastante sentido, tá? Legal, cara. Só por curiosidade de CRM que vocês estão usando aí. Cara, a gente usa o HubSpot, bem bom. Forte. Confesso que gosto bastante. Já tive experiência com o Pipedrive também, gostei muito. Salesforce, tem que ter alguém para trabalhar o dia inteiro com ele, para organizar o Salesforce aí, porque ele é tão bom que fica difícil de usar. Então, eu indico principalmente o Pipedrive para quem está começando e o HubSpot para quem tem já um pouquinho mais de complexidade ali na operação. Salesforce, vocês precisam de um programador. Eu vejo Só vaga para direto, ele. cara. Programador de Salesforce. É. Exato. Beleza, vamos falar um pouquinho mais de pessoas. Então, o que você acha que é uma característica ou algumas características de um bom vendedor de enterprise? Cara, conhecimento de mercado, e quando eu digo conhecimento de mercado, não só do mercado que você está prospectando, mas sim do geral mesmo. O que está acontecendo no mundo? Por que, que o minério de ferro está subindo e a China está brava? São questões que parecem bobas, mas é nesse nível de conversa que você vai ter o teu small talk, por exemplo, lá para começar uma reunião, por exemplo. Então, isso afeta o dia a dia desse C-level que você está prospectando. Isso afeta o dia a dia da empresa com a qual você está tentando conversar. Então, geopolítica é algo que é super importante de novo, é algo que eu vejo que o pessoal, pelo menos da nossa idade, Lopes, pô, eu tô com 26, eu imagino que você também esteja 26, 25, o pessoal 24. acaba não... 24, opa, você tá 2 anos aí, tá mais tranquilo. Mas o pessoal acaba não se interessando muito e é uma coisa que eu sinto que, pô, por sorte, eu tenho uma curiosidade muito grande nesses setores. E cada vez mais eu me alimento desse tipo de informação, e isso eu tenho certeza que me deixa mais confiante para ir falar com uma pessoa que tem, por exemplo, 26 anos de empresa, eu tenho de vida, o cara tem 26 anos lá na empresa X, e eu sentar na mesma mesa com ele e conseguir trocar uma ideia de igual para igual. Isso traz uma credibilidade, traz uma segurança para o teu discurso muito maior do que você conhecer o teu produto. Conhecer o teu produto, cara, é o básico. Você está vendendo isso. Porra, se você não souber, não é ele que vai saber. Mas você tem que conhecer muito mais do entorno da vida desse cara, do entorno da vida da empresa que esse cara trabalha, e aí você vai se sentir cada vez mais à vontade ali. Não dá para mais perguntar, pô, como é que tá o tempo? Ah, isso aí, cara, passou já. Isso aí você tem que ir com uma pergunta, putz, essa notícia X, como é que impactou aí no teu dia a dia, cara? E isso, obviamente, você faz uma pesquisa antes, você já dá uma linkada ali, esse estudo antes da reunião em Enterprise, ele é mais do que necessário, assim. É engraçado que às vezes eu fazia até no List, eu fazia um material quando eu ia fazer reunião, por exemplo, com o CEO, com os diretores, né? A gente ia levar o Thiago, por exemplo, para fazer uma reunião aí o Thiago Dalve é o CEO do List, né? A gente ia levar ele para fazer uma reunião com algum cliente, possível cliente, e aí eu fazia um dossiê desse cliente. E aí o meu antigo chefe na época, o Ravi, ele comentou, puta, Vitão, muda o nome, dossiê, parece muito... Você tá indo muito lá no fundo dos caras, né? Você tá vendo a vida inteira. Meu, mandava onde o cara se formou. Sabe o time que o cara torce, quantos filhos o cara tem? Exato. O Thiago, ele, pô, tem a empresa inteira para tocar. Aí ele vai me ajudar numa reunião. Porra, eu preciso dar o maior número de dados possíveis e proveitosos para que ele chegue na reunião já sabendo aí o passado do cara que ele vai conversar, quais foram as posições que esse cara ocupou nas empresas em que ele trabalhou antes. Então ele já faz links muito mais rápido que a gente. A gente está começando nisso. O Thiago já tem a cabeça, pô, a milhão, né? Então era muito legal, assim, e é um trabalho que, de novo, eu tenho a sorte de gostar de fazer isso. É meio stalker, digamos assim, mas eu gosto de conhecer um pouquinho mais com quem eu vou conversar. E isso com certeza me deixa mais tranquilo na hora de sentar. E 2 anos atrás, apertar a mão da pessoa, né? Agora é dar o oi aqui pela câmera, mas ainda assim dá aquele friozinho na barriga. Boa. Cara, entrando um pouquinho mais na questão de time, você acha qual que é a estrutura? Primeiro, assim, uma estrutura mínima que você acha necessária para uma área de enterprise.
E uma estrutura que você considera ideal, tá? Por quê? Eu, por exemplo, hoje eu estou sozinho numa área de enterprise. Uhum. Você acha que é necessário um SDR para começar ou não? É, porque assim, tem bastante gente que fala, cara, vendedor não deve prospectar, vendedor não deve prospectar. Você concorda com isso? Cara, tem que ter um SDR ou não? Como é que você considera essa estrutura mínima e uma estrutura que você, cara, tenho grana infinita, qual que é a estrutura ideal que eu vou usar? Num cenário perfeito, o ideal é que o vendedor ele foque a partir do momento que a conexão tenha sido feita, que o lead já tenha um mínimo de conhecimento de qual que é o produto que você vai apresentar, qual que é a dor desse lead. Então, tudo isso, e até em enterprise, Lopes, pelo menos, a gente costuma trabalhar muito mais com o BDR, né? O BDR ele faz essa busca ativa, o SDR é muito mais o reativo, né? O SDR ele trabalha muito mais ali no inside sales e no enterprise, o BDR ele tem muito mais o trabalho de encontrar esse mercado, e aí é muito mais proatividade dele, né? Fazer esse levantamento, fazer esse estudo, decidir quais são as contas foco, conseguir ali encontrar as pessoas foco dentro dessas empresas e fazer esse approach inicial, né? Então, é um trabalho que, caso você tenha a grana infinita, como você comentou, pô, você ter um BDR para cada account executive, né, é muito legal. É muito legal porque aí, primeiro de tudo, eles vão se conectar muito bem. É importante essa conexão entre o BDR e o Account Executive, porque eles têm que entender muito bem como que é a apresentação um do outro para não ter uma quebra de discurso nesse caminho. Então, o mínimo que eu vejo, tá, no cenário perfeito, um BDR, uma pessoa de marketing voltada para essas contas, tá? Eu acho que esse trabalho, marketing e account executive também é de extrema importância, porque, de novo, não pode ter quebra de comunicação. O marketing tem que estar falando a mesma língua do BDR e do account executive. Eles têm que estar construindo muita coisa junto, óbvio, a configuração das campanhas, tudo isso é muito mais um trabalho da pessoa do marketing. Mas ter alguém dedicado para material rico, para conteúdo, para potencialização e até a melhora dessas campanhas é essencial. E essa pessoa do marketing se prova muito importante. E eu acho que aqui o ponto mais importante, cara, ter um CS dedicado para essas contas. O Customer Success é essencial porque é muito difícil você vender. Cara, fazer todo esse processo, cara, é super complexo. Só que eu acredito que é até mais difícil você manter esse cara feliz ali dentro, usando a plataforma da maneira correta e em sua totalidade, tá? Então, o CS, ele é essencial por quê? O Account Executive pegou a bola aqui do BDR, quando o BDR já passou todo ali o primeiro approach, já explicou quais seriam as dores que a gente ia resolver, já deixou a bola redonda. O account executive leva, faz o gol. Cara, feito o gol, essa bola volta para o meio campo e alguém tem que ficar fazendo gol sempre, porque senão acaba. Senão o cara vai embora. Um cara, não, beleza, já usei aqui, resolvi meu processo e agora eu já consigo fazer isso dentro de casa, agora eu já consigo internalizar essa demanda aqui, não preciso mais do teu trabalho. Então você acaba perdendo um cliente essencial, muitas vezes, um cliente que representa muito do teu MRR, por conta de um baixo engajamento ali junto ao CS. Então o CS ele tem que estar muito próximo, ele tem que pegar toda essa parte final da negociação, ele tem que estar realmente no dia a dia do final da negociação. Aqui a gente trabalha com POC, por exemplo, então o final da minha negociação é sempre uma prova de conceito, praticamente de 2 semanas a 1 mês, onde a gente dá ali um gostinho para o cara de, ó, você vai trabalhar dessa maneira com a gente, essa pessoa vai ser responsável pelo teu atendimento, e aí o Gustavo, que é o cara que trabalha aqui comigo, faz um trabalho excepcional em já se envolver nessa operação. Mas, de novo, o mínimo possível, um de cada um desses, um BDR, um account executive, obviamente, né? Uma pessoa do marketing e um CS fazendo tudo isso. Quando você tiver grana, cara, aí coloca um sales ops, aí coloca alguém voltado ali a customer experience, que vai pegar toda essa experiência e vai melhorar ela, desde do primeiro approach lá do BDR até como que o CS está fazendo o dia a dia. Então, aí dá para ir colocando pessoas que não diria que são perfumaria, mas elas não necessariamente são o pilar
que vai sustentar esse cliente ficar ou não. Ela vai melhorar a experiência desse cara aqui dentro, com certeza absoluta, mas não necessariamente é ela que vai realmente fazer o diferencial de, opa, ele vai sair ou ele não vai sair, tá? Top, muito top, cara. Vamos falar um pouquinho de ciclo de vendas. Na tua experiência aí de HPP, Olist, PhoneTrack, qual que é a média de tempo de uma negociação desse porte, e como segurar a ansiedade aí por esses fechamentos, né? E eu acho que é o mais difícil, cara, desse trabalho é a gestão de expectativa, porque como se trata de negócios muito grandes que podem vir a mudar o rumo da empresa mesmo, você acaba colocando um peso nas tuas costas, você acaba querendo acelerar ao máximo, você sabe que aquele MRR ali, aquele fechamento vai ser um game changer ali na empresa, muitas vezes até para quem trabalha com bônus é o que dá o bônus para todo mundo, dá o bônus da empresa inteira. Então, você tem que colocar essa gestão aí sempre na balança, tá? É difícil, de novo, não é simples. Quando eu conversava muito com o pessoal mais do SMB, principalmente no Olist, o pessoal, comemorando 10 vendas no dia, e eu, cara, não fecho um contrato há 3 meses, cara, e aí? Como é que tá, né? Será que era para eu estar aqui mesmo, o pessoal ali fechando 10 num dia? Mas é natural, de novo, por tudo aquilo que eu falei lá no começo, pela complexidade desse negócio, eu diria aí que pelo menos de 4 a 6 meses é uma venda normal, tá? Para um SaaS dentro de uma grande empresa, tá? Por quê? A gente normalmente não conversa com uma área especificamente, então, e quando esse ciclo é mais curto, muitas vezes a gente entrou com um projeto bem pequenininho lá dentro da empresa que não está nem com 1/10 do potencial total daquele contrato, mas a gente já entrou, e isso é essencial, é você ter algum champion lá dentro, você ter alguém usando o teu software lá dentro, vendo o valor nesse software e já começando a cutucar ali o amiguinho do lado, começando a levar ali para o coordenador dele, levar para a reunião de gerência, para a gerência levar para a reunião de diretoria, e aí você começar a perpetuar dentro das outras áreas, tá? Mas te falo que o normal aí, eu tenho negócio, por exemplo, com a PUT, que demorou 6 meses da primeira reunião até o fechamento mesmo, até a gente assinar o contrato. Eu tenho negócios que estão rodando aí há mais de ano aqui na PhoneTrack. A gente começou em fevereiro de 2020 e ainda está em fase final de negociação. Óbvio, depende muito não só da tua organização, né? Depende também muito de como é lá do outro lado. Empresas mais tradicionais, por exemplo, acabam levando muito mais tempo mesmo para tomada de decisão, só que é muito do teu trabalho, né? Do Account Executive Enterprise, manter esse cara minimamente quente. Esse cara, ele tem que te ver como a promoção dele, muitas vezes. E aí você está falando ali com um analista, com um coordenador, esse cara quer virar gerente, esse cara quer virar supervisor. Então, como é que eu tangibilizo o quão importante vai ser essa minha proposta para ele conseguir atingir esse objetivo. E aí a gente vai acelerando um pouquinho esse ciclo de venda, tá? Mas realmente é uma questão que é meio incerta sempre, tá? Vai ter negociação que vai fechar mais rápido, mas saiba que o normal aí é que ela se estenda um pouco mais, tá? Animal, cara, essa dica de que não depende só do lead ali, né? A gente tem que dar o ritmo, tem que dar sempre o próximo passo, isso é animal. E demora, mas quando fecha é muito Nossa, massa, né? aquele caminhão das costas, né? Sai Sim, aqui, se fica leve, né? É bom demais. top. Então, qual que você considera a diferença, assim, as principais diferenças de um inside sales, o closer ali, que é o cara que você falou que, cara, às vezes fecha 10 num dia, para um profissional, um account executive de enterprise? Volume, cara, e aí olhando a diferença das posições, né? O que um tem que o outro não tem. Não vou saber te dizer com essa característica você vai se tornar um vendedor enterprise, não. Mas, ao meu ver, esse conhecimento de mercado que transcende pura e exclusivamente o teu setor, a tua funcionalidade, isso eu percebo que todos os meus pares, né, em empresas que eu trabalhei, eles acabam tendo um conhecimento muito grande de conhecimentos gerais, digamos assim. Então, é um cara muito mais estudado quanto a, não a faculdade, não a estudo formal, digamos assim, mas é um cara muito mais antenado.
tá? E aí, essa noção do todo, tá? Essa noção de que, cara, eu preciso entender como que é o processo do marketing, porque ele afeta diretamente no meu trabalho. Eu preciso entender como que é o dia a dia do CS, porque ele afeta diretamente no meu trabalho. Não adianta eu só reclamar que o marketing não traz lead, eu só reclamar que CS demora para responder os cards. Eu tenho que entender porque, muito provavelmente, eu olhando de fora, eu posso contribuir para a melhoria desses processos. E aí vai um pouco de confiança, eu acho que essa confiança ela tem que ter, e aí isso você adquire, de novo, com conhecimento. Eu vou sempre bater muito nessa tecla, quanto mais você conhece do mundo à sua volta, mais tranquilo você fica para conversar com qualquer pessoa, e isso te dá essa credibilidade necessária para conseguir minutos, por exemplo, de um diretor que tem a agenda lotada de segunda a segunda, sabe? Então, é essa procura aí sempre por estar cada vez mais bem capacitado, e aí vai desde técnica de venda, cara, que eu confesso que eu sou um pouco cético, eu não vou muito assim para Challenger Sale, eu acho que faz sentido, tem muita coisa boa que dá para pegar ali, e um spin, por exemplo, é super importante, mas é muito mais o quão relevante é o que você traz para essa pessoa. E essa relevância pode ser, de novo, naquele small talk mais cabeça, que você trocou ideia lá no começo da reunião, e aí o cara já te dá atenção para você apresentar o teu produto, e aí, obviamente, você tem que ter um fit com esse cara. Então, no transacional, né, no Inside Sales, você acaba nem tendo tempo para entrar em tanto detalhe assim do cara. Você acaba nem tendo tempo para conseguir estudar o mercado dele, o que impactou na semana passada, quais são as principais notícias dos concorrentes dele. Você tem 5, 6 reuniões por dia com empresas completamente diferentes. É difícil de você fazer esse estudo, sabe? Então, aqui no Enterprise, por ser um volume menor, e aí é o que eu comecei a falar, né? Esse volume nos proporciona ter esse detalhamento de conta para conta, tá? Legal. Entrando mais nessa questão de credibilidade, então, acho que queria que você falasse tanto no a gente como pessoa, né? Como a gente pessoa passa mais credibilidade, cara. Pode ser na roupa, pode ser nessa conversa que você falou, pode ser no, sei lá, em jogar um tênis, um golfe com o cara que antigamente acho que era mais Era. tradicional, tanto na empresa, né? Como é que uma empresa de 70 pessoas, por exemplo, como a FunTrack, passa credibilidade para uma Mafre da vida que, sei lá, cara, quantos funcionários tem? Queria que vocês dessem esses dois pontos aí de pessoa e de empresa, como passar mais credibilidade na hora da venda. Legal, cara. Começando de trás para frente, de empresa, é você saber que essa pessoa com quem você está conversando vai ver valor na tua entrega, tá? Mesmo que não nesse primeiro momento, mesmo que ele não saiba ainda. E aí você tem que ter essa confiança de conhecer muito bem o mercado dele, ter uma comunicação muito boa, porque hoje é essencial, pô, a partir do momento que você aborda um cara no LinkedIn, se teu site está desconfigurado, se teu LinkedIn está completamente jogado às traças, o cara vai bater o olho. Eu não vou falar com essa empresa, pô, sou a Mafra, eu sou a Louis Vuitton, eu tenho mais o que fazer, sabe? Então é importante que a tua comunicação ela esteja clean, ela esteja limpa, cara, e que você consiga realmente mostrar que, mesmo sendo uma empresa pequena, mesmo sendo uma empresa nova, você tem uma solução que vai fazer sentido para essa pessoa. E aí entra a pessoa, né? E aí entra o porta-voz da PhoneTrack, que é o Account Executive, que hoje, no caso, sou eu. Então, eu tento ser, de novo, o mais parecido possível com a mensagem que a gente está passando com a comunicação da empresa, tá? Cara, essencial, português muito bem alinhado e, cara, tem inúmeras maneiras de você conseguir fazer isso, tá? Então, um e-mail hoje com um erro de português grotesco, alguma coisa que não case, assim, falha de concordância, por exemplo, complica muito, sabe? Ainda mais porque você está tentando chamar a atenção de uma pessoa que recebe 50, 100 e-mails por dia. Se você chama atenção pelo motivo errado, provavelmente você vai para a lixeira, né? Então, eu acho que essa questão da roupa, algo nesse sentido, assim, fez muito sentido já há anos atrás, eu acredito, ainda mais
como nós, né, de startup, normalmente somos muito novos, era importante chegar com a camisa, chegar ali bem apresentável, digamos assim, para uma reunião com uma empresa mais tradicional, até porque é um universo que esse cara está inserido. Aí eu não vejo nem como preconceito, eu vejo muito mais como o dia a dia dele. Ele só faz reunião, quando eu fazia reunião com um banco, por exemplo, pelo Pequeno Príncipe, cara, terno e gravata. Na regra, o cara trabalha assim todo dia. Eu estou indo no ambiente dele, eu estou indo no dia a dia dele. Eu preciso minimamente estar preparado para visitar aquele banco, aquele escritório de advocacia, por exemplo. E aí a minha linguagem com essa pessoa é uma linguagem muito mais formal. Se eu estou falando com um gerente de marketing, por exemplo, de uma empresa de brinquedos, como é o caso da Hasbro, por exemplo, uma das maiores empresas de brinquedo do mundo. Cara, camisa aqui, ó, esse botão aberto, pelo amor de Deus, pô, manga com manga dobrada, trocando ideia e conversando. E você tem que adaptar a tua linguagem para cada persona com quem você está conversando, tá? Não é porque eu sou o Vitor e eu tenho uma solução legal para você que eu vou falar do mesmo jeito com todo mundo. Só porque eu sou o Vitor. Não, eu tenho que minimamente entrar no mundo de cada um deles, e aí, de novo, para você ter essa credibilidade, é conhecimento. É você conhecer com quem você está conversando, é você. Até o golfe ali que você comentou, pô, se o cara joga um golfe e você minimamente entende, arrisca falar com o cara, você vai conseguir chamar a atenção dele, tá? Então, é você ter essa empatia criada ali no início, que é super importante. E aí, de novo, pouco vai importar necessariamente assim a tua roupa em si, o teu conteúdo vai fazer muito mais sentido, mas se prepare para cada universo que você for visitar. Animal, cara. Essa questão da personalização faz muito sentido. É isso, Vitão. Fechou. Obrigado pelo teu tempo, cara. Imagina, Por cara. ter compartilhado o conteúdo, teu conhecimento, tua experiência aí com a gente. É um dos caras aí, referência em Enterprise Sales em Curitiba. Então, valeu pelo teu tempo, cara. Imagina, cara. Eu que agradeço mais uma vez aí teu convite, Lopes. Pessoal, espero que tenham gostado. Fico aberto aí sempre que precisarem no LinkedIn. Tô à disposição para bater um papo. Beleza? Boa. Se estiver vendo no YouTube, se inscreve aí, que estamos no comecinho, produzindo alguns conteúdos. No Spotify tem um botãozinho de seguir lá. Valeu, abraço. Valeu.